Ela chegou pela porta dos fundos, com uma mochila velha nas costas e uma receita da mãe guardada no coração. Ele era um homem rico, ocupado demais para perceber que o pai estava se apagando sozinho dentro de uma mansão que tinha tudo, menos vida. Ninguém esperava que uma cozinheira simples fosse mudar tudo. Mas às vezes, a pessoa que salva uma família inteira é exatamente aquela que ninguém viu chegar. A mesa estava posta com perfeição. Toalha branca, pratos finos, talheres alinhados como se um fotógrafo fosse aparecer a qualquer momento para registrar aquele cenário. No centro, uma travessa com comida ainda fumegando. Arroz, feijão, frango assado, salada fresca. Uma refeição que qualquer pessoa ficaria feliz em sentar e saborear. Mas seu Ernesto não tinha sentado. Estava de costas para a mesa, olhando pela janela da sala de jantar para o jardim lá fora, como se esperasse ver alguém aparecer pelo portão. Dona Cecília observava da entrada, com o pano de prato nas mãos e o coração mais apertado do que queria admitir. Já fazia 3 dias que ele mal encostava o garfo no prato, comia 2, 3 pedaços, empurrava o resto e ia embora da mesa em silêncio. Naquele dia, nem tinha sentado. Seu Ernesto, ela chamou com cuidado. A comida vai esfriar. Ele não respondeu. Continuou olhando para o jardim. Dona Cecília dobrou o pano de prato, colocou sobre o balcão e saiu da sala devagar. Tinha uma ligação para fazer. Do outro lado da cidade, Rafael Monteiro estava no meio de uma reunião que envolvia números com muitos zeros. 5 pessoas ao redor da mesa de vidro, slides projetados na parede, contratos abertos. O celular vibrou 2 vezes. Ele ignorou. Vibrou uma 3ª vez e ele olhou de canto de olho. Era Dona Cecília. Levantou com um gesto rápido para os presentes, saiu da sala e atendeu no corredor. Cecília, agora não é a melhor hora. Eu sei, Rafael, mas seu pai não come faz 3 dias de verdade. Hoje nem sentou à mesa. Fica na janela olhando para o jardim, não fala, não responde direito. Eu tô preocupada de verdade. Rafael fechou os olhos por 2 segundos. Quando abriu, já estava com o celular na outra mão, digitando uma mensagem para o assistente. Eu resolvo, pode deixar. Desligou. Voltou para a reunião. E em menos de 15 minutos, tinha mandado uma mensagem para Henrique, seu assistente pessoal. Preciso de uma cozinheira para a casa do meu pai. Alguém de confiança. Resolve isso hoje. Não perguntou o nome, não pediu currículo, não quis entrevistar. Era mais um problema para ser resolvido, e ele tinha resolvido. E pediu. Lara Campos soube da vaga por uma conhecida que trabalhava numa casa no mesmo bairro. Ligaram para ela numa tarde, perguntaram se tinha experiência, se sabia cozinhar comida caseira de verdade, se estava disponível. Ela disse que sim para as 3 perguntas. No dia seguinte, estava na calçada em frente ao portão da mansão com uma mochila nas costas, um par de sapatos simples e aquele olhar de quem já aprendeu que a vida não avisa antes de mudar. O portão era alto, de ferro escuro, com câmeras em cima. A mansão atrás dele era enorme, paredes brancas, janelas amplas, jardim cuidado com precisão quase cirúrgica. Tudo bonito, tudo frio. Dona Cecília abriu o portão e olhou Lara de cima a baixo, sem disfarçar muito. Você é a Lara? Sou. Entre pela lateral. A porta dos fundos fica aberta. Não teve aperto de mão. Não teve sorriso de boas-vindas. Lara entrou pela porta dos fundos, atravessou um corredor que cheirava a limpador de piso e chegou à cozinha. Grande, equipada, tudo no lugar certo. Uma cozinha que parecia nunca ter sido realmente usada com afeto. Dona Cecília passou os próximos 20 minutos explicando as regras com a seriedade de quem está treinando alguém para uma missão. Horários, preferências, restrições alimentares de seu Ernesto, o que podia e o que não podia. Lara ouviu tudo em silêncio, fazendo anotações num caderninho pequeno que tirou da mochila. Quando Dona Cecília terminou, perguntou apenas uma coisa.
Ele tem alguma comida que gostava muito antes? Dona Cecília parou. Olhou para ela com uma expressão que misturava surpresa e algo que não conseguia definir. Por que quer saber? Porque comida que a gente gostava antes tem memória. E memória abre apetite quando mais nada abre. Dona Cecília não respondeu. Virou de costas e saiu da cozinha. Basi Tudas, o Lara, conheceu seu Ernesto no fim da tarde. Ela estava organizando as prateleiras quando ouviu passos lentos no corredor. Ele apareceu na entrada da cozinha. Um homem de cabelos completamente brancos, costas levemente curvadas, olhos que já foram intensos e agora carregavam uma névoa por cima. Usava uma calça simples e uma camisa abotoada até o colarinho, mesmo estando em casa. Os dois se olharam por um momento. O senhor deve ser seu Ernesto, Lara disse com naturalidade, sem exagero, sem aquele tom forçado de quem está tentando impressionar. Ele a examinou por um instante. E você é a moça que meu filho mandou. Não era uma pergunta, era uma constatação. E tinha um peso nela que Lara entendeu na hora. Mandou, não trouxe. Não veio conhecer. Mandou. Sou eu, ela respondeu simplesmente. Vou fazer o jantar agora. O senhor gosta de sopa? Ele não respondeu. Apenas virou e foi embora pelo corredor com aqueles passos lentos. Lara preparou uma sopa naquela noite. Não era nenhuma receita sofisticada. Era a mesma que a mãe dela fazia quando o mundo parecia pesado demais. Caldo encorpado, legumes cortados à mão, um fio de azeite no final, cheiro que tomava conta de qualquer ambiente e trazia uma sensação estranha de segurança. Ela aprendeu ainda criança que tem cheiro que abraça antes mesmo de a gente sentar à mesa. O cheiro tomou conta da mansão inteira. Dona Cecília apareceu na porta da cozinha com uma expressão diferente, ainda fechada, mas diferente. Ele não vai vir jantar, ela disse. Eu levo no quarto. Pode deixar na mesa da sala de jantar. Lara respondeu. Se ele quiser, ele vem. Dona Cecília abriu a boca para argumentar, mas algo no tom tranquilo de Lara a fez hesitar. Colocou a sopa na mesa e foi embora. 20 minutos depois, seu Ernesto estava sentado à mesa, comendo em silêncio. Devagar, colherada por colherada. E em algum momento entre a terceira e a quarta colher, uma lágrima escorreu pelo rosto dele sem aviso. Ele não limpou logo. Ficou ali por um segundo, com a lágrima descendo, a colher parada, os olhos baixos. Dona Cecília, que observava do corredor, precisou ir para o quarto dela. Sai! Rafael chegou mais tarde naquela noite, sem avisar. Entrou pela porta principal, jogou as chaves na bancada da entrada e foi direto para a cozinha buscar água. Encontrou Lara, ainda acordada, limpando o fogão com cuidado. Ele parou. Que horas são? Perguntou mais para si mesmo do que para ela. Quase 11, Lara respondeu sem levantar o olhar do fogão. Seu horário vai até às 9. Eu sei, só estava terminando de organizar. Rafael olhou ao redor. Viu o vasinho de ervas no peitoril da janela. Manjericão, alecrim, tomilho, que não estava ali na última vez que entrou naquela cozinha. Olhou para a prateleira reorganizada, os temperos em ordem, um pano colorido dobrado sobre o forno. Eu não pedi nada disso, ele disse, e o tom não era agressivo, mas era firme. O senhor não pediu, eu trouxe porque cozinha sem erva fresca perde metade do sabor. Ela respondeu com a mesma tranquilidade de antes. Aqui as coisas funcionam de um jeito. Você chegou hoje e já está mudando o ambiente. Lara finalmente parou, se virou e o olhou com calma. O senhor quer que eu tire? Rafael ficou em silêncio por um momento. Depois, faz seu trabalho, dentro do combinado. Pegou a água, virou as costas e saiu. Lara ficou olhando para a porta por alguns segundos. Depois voltou a limpar o fogão. De madrugada, quando a mansão estava completamente quieta, Lara estava deitada no quarto pequeno dos fundos, olhando para o teto. Tirou do bolso da mochila uma foto velha, um pouco amassada nas bordas. Ficou olhando por um tempo com uma expressão que misturava saudade e determinação. Guardou de volta, fechou os olhos.
foi quando ouviu passos no corredor. Devagar, cuidadosos. Pararam na porta da cozinha. Ela escutou pelo silêncio da casa. Levantou, foi até a cozinha e encontrou seu Ernesto parado na entrada, com um olhar diferente de tudo que ela tinha visto nele até então. Menos apagado, mais presente. Ele ficou olhando para ela por um momento longo e então disse, com uma voz baixa que carregava anos dentro: "Você cozinha igual a ela." Lara não respondeu imediatamente. "Quem te ensinou?" Ele completou. E naquela pergunta simples, feita de madrugada numa cozinha de mansão, havia o peso de uma vida inteira que ainda não tinha sido contada. A manhã seguinte começou diferente. Não de um jeito dramático, não de um jeito que qualquer pessoa de fora conseguiria perceber. Era uma diferença pequena, quase invisível. Mas Dona Cecília percebeu. Ela percebeu porque conhecia aquela casa há anos. Conhecia cada barulho, cada silêncio, cada cheiro que aquelas paredes guardavam. E naquela manhã, quando desceu para a cozinha às 6h30, o cheiro que encontrou não era o do café que ela mesma preparava todo dia no piloto automático. Era café passado na hora, com canela. E tinha pão quentando no forno. Lara estava de costas, organizando a bandeja do café da manhã com uma atenção que Dona Cecília nunca tinha visto em nenhuma das outras pessoas que passaram por aquela cozinha. Não era capricho de quem estava tentando impressionar. Era o cuidado natural de quem aprendeu desde cedo que uma mesa bem posta diz coisas que a boca não precisa dizer. Dona Cecília ficou parada na entrada por um momento. Depois entrou, pegou sua xícara de sempre, serviu o café em silêncio e saiu sem comentar nada. Mas levou o café com canela. E não era o que ela tinha pedido. Bem, se o seu Ernesto desceu pouco depois. Lara já sabia que ele tinha o costume de aparecer pela cozinha antes de qualquer coisa. Ela tinha prestado atenção nos passos na noite anterior, no jeito que ele andava, no horário que a casa começava a dar sinais de vida. Quando ele entrou, a mesa estava posta para xícara grande, pão com manteiga, uma tigela pequena de fruta. Ele olhou para a mesa, depois olhou para Lara. "Você madrugou", ele disse. "Eu sempre madrugo", ela respondeu. "Sente, eu já vou." Ele sentou. Ela foi para o fogão fingir que tinha algo para fazer, mas na verdade estava apenas dando espaço. Aprendeu com a própria mãe que tem gente que come melhor quando não sente que estão observando. Seu Ernesto comeu tudo. Pela primeira vez em dias, comeu tudo. Quando terminou, ficou com a xícara nas mãos, olhando para a janela. E então, sem que ninguém tivesse perguntado nada, começou a falar. Amélia adorava café com canela, ele disse. Ela colocava canela em tudo. No café, no mingau, às vezes até no feijão, que eu reclamava, mas comia do mesmo jeito. Lara parou o que estava fazendo. Não se virou de imediato. Deixou ele falar. "Faz quanto tempo que o senhor perdeu ela?" Ela perguntou com cuidado, ainda de costas. 3 anos, ele respondeu. 3 anos e eu ainda desço essa escada todo dia, esperando sentir o cheiro do café dela. Dessa vez, Lara se virou. Olhou para aquele homem sentado à mesa com a xícara nas mãos e entendeu, de uma vez e com clareza, que o problema ali não era a falta de comida. Nunca tinha sido. Pispesnou. A partir daquele dia, as conversas matinais viraram parte da rotina. Seu Ernesto falava de Dona Amélia, como quem abre uma janela que estava fechada há tempo demais. Com cuidado no começo, depois com uma vontade que surpreendia até ele mesmo. Falava do jeito que ela ria, da forma que ela tinha de resolver qualquer problema da casa, antes mesmo que alguém percebesse que existia um problema. Falava das brigas bobas, das reconciliações, das viagens que planejaram e nunca fizeram, dos planos que ficaram pela metade quando ela partiu. Lara ouvia, perguntava pouco, mas perguntava certo, e seu Ernesto ia falando.
Numa dessas manhãs, ele disse uma coisa que ficou no ar por um longo tempo depois. O Rafael nunca me deixa falar dela. Muda de assunto, olha para o celular, diz que tem que ir. Acho que dói demais nele ainda. Mas aí eu fico sem poder falar. E a dor fica aqui dentro sem ter para onde ir. Lara ficou em silêncio por um momento. A dor que não tem para onde ir, ela disse devagar, vai pesando até a gente dobrar embaixo dela. Seu Ernesto olhou para ela com uma expressão estranha. Como se alguém tivesse finalmente colocado nome numa coisa que ele sentia há anos, sem conseguir descrever. Foi nessa mesma semana que Lara começou a mudar a mansão. Não de um jeito que pedisse autorização. De um jeito que parecia natural, quase inevitável, como quando a gente abre a janela de um quarto que ficou fechado tempo demais e o ar simplesmente entra. Flores frescas na mesa do café da manhã. Nada caro, nada exagerado. Um raminho de alecrim num copinho de vidro. Algumas flores amarelas que ela mesma colheu do jardim que ninguém usava. A música que seu Ernesto mencionou certa vez, que Dona Amélia gostava, tocando baixinho pelo rádio velho da cozinha, que estava guardado num armário, sem que ninguém lembrasse que existia. A mesa posta com cuidado mesmo nos dias em que ele comia sozinho. Especialmente nesses dias. A mansão começou a respirar diferente. Era difícil explicar, mas era real. Dona Cecília sentia. Parava no corredor às vezes, olhava ao redor com uma expressão que não era bem surpresa, mas era próxima disso. Ela não disse nada para Lara, mas parou de aparecer na cozinha para fiscalizar. Foi numa tarde que Lara encontrou a gaveta. Estava reorganizando os armários da cozinha, com a permissão de Dona Cecília, que autorizou com um aceno de cabeça que tentava parecer indiferente. Quando puxou uma gaveta do fundo, que claramente não era aberta há muito tempo. Dentro, panelas velhas que não se usavam mais, um guardanapo de pano bordado com iniciais e embaixo de tudo, dobrado com cuidado, um papel. Ela pegou, abriu com cuidado. Era uma receita. Letra feminina, redonda, com algumas palavras sublinhadas e uma anotação na margem que dizia: "Coloca amor que fica melhor". Lara ficou olhando para aquela frase por um longo tempo. Levou a receita para seu Ernesto naquela tarde. Ele pegou o papel com as duas mãos. Ficou em silêncio. Os dedos passaram devagar pelas letras, como se estivesse tocando algo muito frágil. "Eu procurei esse papel", ele disse por fim, com a voz mais baixa do que de costume. "Procurei quando ela foi embora e não achei. Fiquei achando que tinha perdido. Era da Dona Amélia?" Era. O prato favorito do Rafael quando criança. Ela fazia todo o aniversário dele, todo o Natal, toda vez que ele voltava de viagem. Ele dobrou o papel com o mesmo cuidado com que tinha aberto. Depois que ela foi, ele nunca mais pediu. Eu nunca mais fiz. Lara ficou olhando para ele. "Posso guardar para fazer um dia?" ela perguntou. Seu Ernesto olhou para ela por um momento longo. Depois entregou o papel. "Você vai saber a hora certa." Naquela mesma noite, Rafael apareceu sem avisar. Era tarde. Ele estava de terno ainda, claramente vindo direto de algum compromisso. Cumprimentou o pai rapidamente, trocou algumas palavras com Dona Cecília no corredor e foi até a cozinha buscar água. Lara estava terminando de guardar as coisas do jantar. Rafael abriu a geladeira, pegou a jarra d'água, serviu um copo. E então parou. Havia um cheiro na cozinha. Um cheiro que ele não conseguia identificar de imediato, mas que fez alguma coisa dentro dele ficar completamente quieta. Não era o cheiro do jantar, já estava guardado. Era outra coisa. Algo que ficou impregnado no ar, nas paredes, nos panos dobrados sobre o forno. Ele ficou parado com o copo na mão. Lara percebeu a mudança nele, mas não disse nada. Continuou guardando as coisas. "E o que você fez hoje?" ele perguntou por fim, e o tom era diferente de todas as outras vezes que tinha falado com ela. Não era cobrança, era uma pergunta real. "Jantar normal", ela respondeu. "Arroz, frango, legumes e uma farofa que seu pai pediu." Rafael assentiu devagar, mas não saiu.
Ficou ali por mais alguns segundos, com o copo na mão, olhando para aquela cozinha que parecia diferente de todas as outras vezes que tinha entrado ali, sem conseguir apontar exatamente o que tinha mudado. Quando finalmente foi embora pelo corredor, Lara ouviu os passos pararem do lado de fora da cozinha, uma pausa de alguns segundos. Depois continuaram em direção ao quarto do pai. Ela não soube o que ele fez naquela pausa, mas soube que alguma coisa tinha chegado nele, alguma coisa que ele ainda não estava pronto para admitir. Rafael não tinha o costume de ficar. Essa era uma verdade que todo mundo na mansão conhecia bem. Ele aparecia, resolvia o que precisava resolver, trocava algumas palavras com o pai, conferia se estava tudo em ordem e ia embora. Rápido, direto, sem sobras. Era assim desde que Dona Amélia tinha partido. Como se ficar tempo demais naquela casa fosse arriscar tocar em algo que ele havia decidido não tocar nunca mais. Por isso, quando Dona Cecília desceu na manhã seguinte e encontrou o carro de Rafael ainda estacionado na entrada, ela parou no meio da escada e ficou olhando pela janela por um momento. Depois, continuou descendo sem comentar nada, como se não tivesse visto. Rafael estava sentado à mesa da cozinha. Lara estava no fogão. Os dois não estavam conversando. Mas havia alguma coisa no silêncio entre eles que era diferente de um silêncio comum. Era o tipo de silêncio que existe entre pessoas que ainda estão decidindo o que fazer com a presença uma da outra. Bom dia, Dona Cecília disse, passando direto para o armário. Bom dia, os dois responderam ao mesmo tempo. Ela fingiu não ter notado. E mais tarde, seu Ernesto desceu e encontrou o filho à mesa. Parou na entrada da cozinha com uma expressão que Lara nunca tinha visto nele. Era surpresa, mas era também outra coisa. Era aquele tipo de alegria contida que a gente sente quando algo que esperou por muito tempo aparece sem avisar. Você ficou, ele disse para Rafael. Tinha umas coisas para resolver de manhã cedo. Rafael respondeu, olhando para o celular. Seu Ernesto assentiu devagar. Sentou à mesa sem dizer mais nada. Mas quando Lara colocou a tigela de fruta na frente dele, ela viu o canto da boca dele subir levemente. Só um lado, só por um segundo. Foi o suficiente. Naquela tarde, Lara encontrou seu Ernesto no quarto tentando alcançar uma caixa no alto do armário. Ela entrou, pegou a caixa sem fazer alarde e colocou na cama. Ele abriu devagar e dentro havia fotografias, muitas, fotos antigas, algumas em preto e branco, outras com aquela coloração alaranjada dos anos que já foram. Casamento, viagens, o filho pequeno em diferentes idades. Seu Ernesto pegou uma foto e ficou olhando por um longo tempo. Depois virou para Lara e mostrou. Na foto, uma mulher sorria para a câmera numa cozinha. Avental, cabelo preso, uma colher de pau na mão. O sorriso dela era daqueles que não precisam de motivo. Eram o motivo. Essa é a Amélia, ele disse. Lara olhou para a foto, para o sorriso, para a colher de pau, para a cozinha ao fundo que ela percebeu devagar era a mesma cozinha em que estava trabalhando todos os dias. Sentiu um arrepio que não soube explicar direito. Ela era linda, Lara disse com sinceridade. Era, ele concordou. E cozinhava, que era uma bênção. Dizia que comida feita com pressa não alimenta ninguém de verdade. Que tinha que ter calma, tinha que ter intenção. Lara ficou em silêncio por um momento. Depois disse quase sem querer. Minha mãe falava a mesma coisa. Seu Ernesto a olhou com atenção. Sua mãe cozinhava bem? Muito, Lara respondeu, e a palavra saiu com um peso que ela não planejou. Foi ela quem me ensinou tudo o que eu sei. Seu Ernesto ficou quieto. Olhou para ela com aquela expressão de quem está entendendo alguma coisa que estava esperando para ser entendida. Ela ainda é viva? Lara levou um segundo para responder. Não, ela foi quando eu tinha 16 anos. O quarto ficou em silêncio. Seu Ernesto colocou a foto de volta na caixa com cuidado. Então você também sabe o que é, ele disse simplesmente.
Não completou a frase. Não precisava. E foi ali, naquele quarto, naquela tarde, que Lara finalmente tirou do bolso a foto que carregava sempre na carteira. A foto desgastada que aparecia toda vez que ela ficava sozinha. Ela mostrou para seu Ernesto sem dizer nada. Na foto, uma mulher mais velha e uma menina de uns 12 anos estavam numa cozinha pequena. As duas sorrindo, as duas com avental. A menina segurava uma colher de pau igual a da foto de Dona Amélia. Nós duas, Lara disse, a última foto que tirei com ela. Seu Ernesto olhou para a foto por um longo tempo. Quando devolveu, havia algo nos olhos dele que era ao mesmo tempo dor e gratidão. Ela está em cada coisa que você faz nessa cozinha, ele disse. Isso não some, isso fica. Rafael voltou no fim do dia. Dessa vez, mais cedo do que de costume. Lara estava preparando o jantar quando ele entrou pela cozinha. Afrouxou a gravata e sentou no banco alto do balcão. Algo que ela nunca tinha visto ele fazer. Sempre entrava apressado, sempre com um objetivo claro. Sentar no banco alto do balcão sem motivo era coisa de quem estava, por alguma razão que ele mesmo não saberia explicar sem pressa. Ficaram em silêncio por alguns minutos. Lara cozinhando, ele com o celular na mão, mas sem olhar para ele de verdade. Meu pai ficou bem hoje? Ele perguntou. Ficou, ela respondeu. A gente viu umas fotos antigas à tarde. Ele ficou bem. Rafael não respondeu imediatamente. Fotos de quê? Da família? Da sua mãe? O silêncio que veio depois foi diferente de todos os outros. Rafael colocou o celular virado para baixo sobre o balcão. Ele não costumava falar sobre isso. Ele disse por fim. Eu sei, Lara respondeu, sem desviar o olhar do fogão. Mas às vezes a gente para de falar não porque esqueceu, mas porque ninguém parece querer ouvir. A frase ficou no ar. Rafael não respondeu. Mas Lara sentiu o peso do silêncio dele mudar. Ficou mais denso, mais presente, como o silêncio de quem está ouvindo de verdade. Jantaram os três juntos naquela noite. Rafael, seu Ernesto e Lara. Ela tentou se levantar para comer na cozinha, como era seu costume. Mas seu Ernesto disse, senta aqui, com uma firmeza tranquila que não deixava espaço para discussão. Rafael não disse nada contra. E então os três ficaram à mesa, com a comida no meio e aquele silêncio que já não era mais desconforto. Era começo de alguma coisa. 3 dias depois, Viviane chegou. Lara não sabia quem era quando o carro parou na frente da mansão. Um carro caro, importado, daqueles que não precisam fazer barulho para chamar atenção. A mulher que desceu era exatamente o tipo de pessoa que preenche qualquer ambiente só de entrar. Alta, bem vestida, com aquele perfume que Lara sentiu antes mesmo de ela chegar perto. Sorriso aberto, voz melodiosa, o jeito de cumprimentar as pessoas como se estivesse fazendo um favor ao olhar para elas. Cecília, ela disse abraçando a governanta como se fossem velhas amigas. Dona Cecília respondeu o abraço com a rigidez sutil de quem está sendo educada, não de quem está sendo sincera. Viviane entrou na mansão, olhou ao redor com aqueles olhos que catalogavam cada detalhe e parou quando viu as flores na mesa, o rádio ligado baixinho, o cheiro de comida caseira no ar. Que diferente, ela disse, e o tom era de elogio, mas havia outra coisa embaixo. Quando viu Lara na cozinha, parou na porta com um sorriso. Você deve ser a nova cozinheira. Sou, Lara respondeu com naturalidade. A senhora quer alguma coisa? Não. Obrigada. Viviane ficou parada por um segundo a mais do que o necessário, examinando Lara com aquela atenção disfarçada de gentileza. Só vim visitar o Ernesto. Somos muito próximos, eu e ele. Saiu da cozinha. Lara continuou o que estava fazendo, mas ficou com aquela frase ecoando. Somos muito próximos, eu e ele. Dita daquele jeito para uma funcionária que acabou de conhecer, sem que ninguém tivesse perguntado. Havia algo ali que não era conversa. Era aviso. À noite, Rafael chegou e encontrou Viviane na sala, conversando com seu Ernesto.
A expressão dele mudou por uma fração de segundo. Não era surpresa. Era algo mais complicado que surpresa. Lara viu do corredor e não precisou de mais nada para entender que a história entre aquelas duas pessoas tinha camadas que ela ainda não conhecia. O jantar foi tenso de um jeito que só quem estava prestando atenção percebia. Viviane falava muito, ria na hora certa, tocava no braço de Rafael com uma familiaridade calculada. Seu Ernesto estava quieto, um quieto diferente do quieto de antes. Era o quieto de quem está observando. Quando Lara foi recolher os pratos, Viviane a acompanhou com o olhar. E quando Rafael saiu da sala por um momento, ela se inclinou levemente para seu Ernesto e disse algo baixo que Lara não conseguiu ouvir. Mas viu a expressão de seu Ernesto mudar. E viu, quando Rafael voltou, que Viviane estava sorrindo do mesmo jeito de quando chegou. Naquela noite, antes de dormir, Lara ficou deitada, olhando para o teto com aquela sensação de que alguma coisa havia mudado no ar da mansão. Não para melhor, e nem bem ela tinha fechado os olhos, ouviu passos no corredor. Não eram os passos lentos de seu Ernesto. Eram passos rápidos, decisivos, que pararam na frente do quarto dela. Uma batida seca na porta. "Lara!" era a voz de Rafael. "Preciso conversar com você agora." Lara abriu a porta. Rafael estava no corredor com a expressão de quem passou as últimas horas tentando decidir se ia bater naquela porta ou não. Gravata afrouxada, postura tensa, os olhos com aquele tipo de dureza que não é raiva, é defesa. É a cara de alguém que aprendeu que se proteger primeiro dói menos do que se abrir e se arrepender depois. "Pode entrar", ela disse, abrindo espaço. "Aqui mesmo", ele respondeu. Ficou parado no corredor, como se entrar no quarto fosse cruzar uma linha que ele ainda não tinha decidido cruzar. Lara encostou no batente da porta e esperou. "Preciso te perguntar uma coisa", ele disse. "E preciso que você seja honesta." "Eu de sempre sou." Rafael olhou para ela por um segundo, como se estivesse avaliando o peso daquela resposta. Depois falou direto, sem rodeio, do jeito que pessoas acostumadas a comandar falam quando estão com medo de ouvir a resposta. "Você está aqui pelo meu pai ou pelo que ele representa?" O corredor ficou em silêncio. Lara não se mexeu, não desviou o olhar. Ficou olhando para ele com uma calma que era quase perturbadora. Não a calma de quem não se importa, mas a calma de quem já enfrentou acusação injusta antes e aprendeu que reagir com raiva só parece culpa. "Alguém disse alguma coisa sobre mim", ela respondeu. Não era pergunta. Rafael não confirmou nem negou. "Responde o que eu perguntei." "Estou aqui porque preciso trabalhar e porque seu pai precisa de alguém que cuide dele de verdade. Essas duas coisas podem existir ao mesmo tempo sem que uma cancele a outra." "Isso não responde minha pergunta." "Responde sim", ela disse com firmeza. "O senhor só não gosta da resposta porque ela não é simples o suficiente para confirmar o que já decidiram que eu sou." Rafael ficou em silêncio. Havia algo no jeito que ela falou, que chegou nele de um jeito que ele não esperava. Mas o orgulho falou mais alto. "A partir de amanhã você está temporariamente afastada. Vou pedir para a Cecília cobrir enquanto verifico algumas informações." Lara ficou parada por um momento. Depois assentiu uma vez, devagar. "Tudo bem", ela disse. "Mas quando o senhor verificar, vai descobrir que errou." Virou, entrou no quarto e fechou a porta com cuidado, sem portada, sem choro, sem cena. Rafael ficou parado no corredor por alguns segundos, olhando para a porta fechada. Depois foi embora. Na manhã seguinte, Lara arrumou a mochila em silêncio. Deixou a cozinha organizada, deixou os temperos no lugar, deixou uma anotação discreta no caderninho sobre as preferências de seu Ernesto. Horários, o que ele gostava mais, o que ele evitava. Dobrou o papel e deixou sobre o balcão. Dona Cecília apareceu na porta da cozinha quando Lara estava prestes a sair. As duas se olharam.
Havia uma tensão ali que não era hostilidade. Era o desconforto de uma mulher que sabia que algo errado estava acontecendo, mas não tinha autoridade para mudar. Você deixou tudo anotado, Dona Cecília disse, olhando para o papel sobre o balcão. Deixei. Ele não pode ficar sem comer direito. Dona Cecília abriu a boca, fechou, abriu de novo. Lara, não precisa, Lara disse com gentileza. Eu sei que não foi você. Pegou a mochila, passou por Dona Cecília com um aceno de cabeça e saiu pela porta dos fundos. A mesma porta por onde tinha entrado. Seu Ernesto descobriu o afastamento na hora do almoço, quando Dona Cecília levou o prato até o quarto dele. Ele olhou para a bandeja, olhou para a governanta e perguntou com uma voz tranquila que era mais assustadora do que qualquer grito. Cadê a Lara? Dona Cecília explicou o que pôde, que era temporário, que Rafael tinha pedido, que era só enquanto umas coisas eram verificadas. Seu Ernesto ficou olhando para o prato por um longo tempo. Depois, empurrou a bandeja devagar para o lado e disse, pode levar. Seu Ernesto, o senhor precisa comer. Pode levar, Cecília. Ela levou, e naquela tarde, quando foi levar o lanche, ele também não quis. E quando tentou convencê-lo a tomar a medicação da noite, ele pegou os comprimidos, colocou na mão e ficou segurando sem engolir até ela sair do quarto. Dona Cecília desceu as escadas com o coração na garganta e ligou para o Dr. Augusto. Dr. Augusto chegou em menos de 1 hora. Examinou seu Ernesto, conversou com ele, tentou entender o que estava acontecendo. Seu Ernesto não reclamou de dor, não reclamou de nada. Ficou sentado na cama, olhando para a janela com aquela expressão apagada que Lara tinha encontrado no primeiro dia e que havia sumido nos dias seguintes. Agora havia voltado e estava mais funda. O médico desceu, pediu um copo d'água para Dona Cecília e ligou para Rafael. Rafael, preciso que você entenda a gravidade do que estou vendo. Seu pai tem uma condição que a gente já discutiu e que responde muito ao estado emocional dele. Quando ele está bem, estável, engajado com a vida ao redor, os indicadores se mantêm. Quando ele entra num estado de recolhimento como esse, sem comer, sem querer se comunicar, o quadro dele piora de forma real e mensurável. O que aconteceu hoje não é birra de idoso, é um sinal que eu não posso ignorar. Do outro lado, Rafael ficou em silêncio. Quanto tempo ele pode ficar assim? Ele perguntou. Não é uma questão de quanto tempo, é uma questão de o que você vai fazer antes que eu precise tomar decisões mais sérias sobre o tratamento dele. Rafael desligou. Ficou parado no meio do escritório com o celular na mão, olhando para nada. Foi então que a notificação chegou. Um e-mail, remetente desconhecido, sem nome, só um endereço aleatório de letras e números. Rafael quase não abriu. Parecia spam, mas havia uma linha no assunto que o fez parar. Você está punindo a pessoa errada. Abriu. Dentro, um texto curto e direto. E anexos. Vários anexos. Rafael começou a ler. Primeiro o texto, depois os documentos um por um. Eram registros, conversas, comprovantes de uma situação que havia acontecido tempos atrás, numa casa onde Lara havia trabalhado. O escândalo que Viviane tinha mencionado. Mas a versão que estava naqueles documentos era completamente diferente da versão que ele tinha ouvido. Os documentos mostravam com clareza que Lara não havia tido nenhum envolvimento, que o problema havia sido causado por outra pessoa, que ela havia sido desligada por estar no lugar errado, na hora errada, com o sobrenome errado. Rafael fechou um anexo e abriu o seguinte, e mais um. Quanto mais lia, mais a mandíbula dele ficava tensa. No último anexo havia uma mensagem, curta, sem rodeios, escrita com a culpa de quem esperou tempo demais para fazer a coisa certa. Meu nome é Marcos Campos, sou irmão da Lara. O que aconteceu naquela casa foi culpa minha. Ela não teve nada a ver com isso. Ela perdeu o emprego, perdeu a reputação e não disse nada para me proteger. Eu fui covarde por anos,
Não consigo mais ficar em silêncio sabendo que ela ainda está pagando por um erro que foi meu. Se você está lendo isso, por favor, não pune ela pelo que eu fiz. Rafael ficou olhando para aquela mensagem por um longo tempo. Colocou o celular sobre a mesa, levantou, foi até a janela. Do lado de fora, a cidade seguia normal. Carros, gente, movimento. Ele ficou olhando sem ver nada disso. Estava vendo Lara na porta do quarto dela, com aquela calma que ele havia interpretado como frieza e que agora entendia que era outra coisa completamente diferente. Era a calma de quem já foi acusado injustamente antes, de quem já aprendeu que gritar não resolve e que a verdade, quando é verdade de verdade, não precisa se defender o tempo todo. Ela aparece sozinha na hora que precisa aparecer. Ele tinha mandado ela embora. E o pai estava lá em cima, recusando comida por causa disso. Rafael pegou o celular de volta. Foi direto para o histórico de mensagens com Viviane. Começou a reler as conversas dos últimos dias com outros olhos. Agora que sabia o que sabia, cada mensagem dela tinha um sabor diferente. Cada detalhe que ela havia mencionado sobre Lara, cada insinuação cuidadosamente embalada em aparente preocupação, cada "só estou te contando porque me importo". E então, quase no fim do histórico, encontrou algo que não estava procurando. Uma mensagem que Viviane havia enviado para ele semanas atrás, antes de tudo isso começar. Uma mensagem que na época ele havia lido sem dar importância. Mas agora, com os documentos abertos na outra tela, aquela mensagem tinha um significado completamente diferente. Viviane sabia desde antes, sabia que a história que havia contado era incompleta e contou mesmo assim. Rafael ficou parado no meio do escritório por um momento que pareceu longo demais. Depois, pegou as chaves do carro. O apartamento de Lara ficava num bairro simples, a 40 minutos da mansão. Rafael nunca tinha ido até lá. Não sabia o endereço. Teve que ligar para Henrique, seu assistente, que levou alguns minutos para encontrar a informação no contrato de trabalho. Durante esses minutos, Rafael ficou no carro parado na garagem do escritório com o motor ligado, olhando para o para-brisa sem ver nada. Quando o endereço chegou, ele foi. Eram quase 10 da noite quando estacionou na rua. O prédio era antigo, de fachada simples, com uma jardineira de flores na janela do segundo andar que chamava a atenção justamente por ser bonita num lugar que não estava esperando ser bonito. Rafael olhou para aquela jardineira por um segundo antes de entrar. Subiu as escadas. Bateu na porta do apartamento 204. Demorou alguns segundos. Depois ele ouviu passos, o barulho de uma tranca sendo aberta e a porta se abriu. Lara estava com uma tigela nas mãos. Atrás dela, pelo corredor, Rafael viu 2 tigelas iguais enfileiradas numa bandeja. Comida caseira, ainda quente, com um pano de prato dobrado do lado. Estava levando jantar para os vizinhos, ela disse, sem surpresa na voz. Como se estivesse esperando que ele aparecesse, ou como se tivesse chegado num ponto da vida em que surpresas custam mais energia do que ela tem disponível. Rafael olhou para as tigelas. Olhou para ela. Posso entrar? O apartamento era pequeno e arrumado com o mesmo cuidado que ela colocava em tudo. Cada coisa no lugar certo. Nada sobrando, nada faltando. Uma estante com alguns livros, uma planta no canto, a foto da mãe numa moldura simples sobre a mesinha da sala. Rafael viu a foto e reconheceu. Era a mesma da carteira, ampliada. Lara colocou a tigela sobre o balcão da cozinha e ficou de pé, esperando. Eu li os documentos, ele disse. Ela não respondeu. Todos, ele completou, inclusive a mensagem do seu irmão. Lara fechou os olhos por um segundo. Quando abriu, havia algo neles que era alívio e dor ao mesmo tempo. O tipo de expressão que aparece quando uma verdade que custou caro finalmente chega ao lugar onde deveria ter chegado desde o início. Eu sei que não muda o que aconteceu, Rafael continuou, e a voz saiu diferente de todas as outras vezes que ele tinha falado com ela.
sem a dureza de gerente, sem a frieza de quem está no controle. Mas eu errei, julguei sem perguntar. E preciso que você saiba que eu sei disso. O silêncio que veio depois foi longo. Lara ficou olhando para ele com aquela calma que ele já havia aprendido a não confundir com indiferença. Por que você não me contou na hora? Ele perguntou. Quando eu te confrontei, você poderia ter explicado. Porque eu já tinha explicado antes. Ela respondeu. Em outros lugares, para outras pessoas. E não adiantou. Quando alguém já decidiu o que você é, explicação parece desculpa. Ela fez uma pausa. Eu precisava que você chegasse na verdade sozinho. Não que eu te convencesse dela. Rafael ficou em silêncio. Havia uma lógica naquilo que ele não conseguia refutar e que, de alguma forma, doía mais do que se ela tivesse gritado com ele. Volta, ele disse. Por favor. Lara olhou para ele por um momento longo. Depois, pegou a bandeja com as tigelas. Me ajuda a levar isso no 301 e no 304 primeiro. Quando Lara entrou pela porta dos fundos da mansão na manhã seguinte, Dona Cecília estava na cozinha. Parou o que estava fazendo, olhou para Lara por um segundo e então fez algo que nunca tinha feito antes. Se aproximou, colocou a mão no ombro dela brevemente e disse apenas, bem-vinda de volta. Depois voltou para o fogão como se nada tivesse acontecido. Lara ficou parada por um momento. Piscou rápido. Colocou a mochila no gancho e foi ajudar. Seu Ernesto desceu mais tarde do que de costume. Entrou pela cozinha arrastando um pouco os pés, com aquele olhar que Rafael descreveria como apagado se fosse descrever para alguém. Parou na entrada. Viu Lara de costas no fogão. Ficou parado por alguns segundos, sem falar. Lara se virou. Não porque ouviu, mas porque sentiu. Olhou para ele. Bom dia, seu Ernesto. Café tá pronto. Seu Ernesto não respondeu de imediato. Caminhou devagar até a mesa, sentou na cadeira de sempre, e quando Lara colocou a xícara na frente dele, ele segurou o pulso dela por um segundo. Só um segundo, sem apertar, sem dizer nada. Só segurou. Lara pousou a outra mão sobre a dele, também sem dizer nada. Dona Cecília, que estava de costas, fingindo organizar a geladeira, ficou parada com a mão na porta aberta por um momento antes de continuar o que estava fazendo. Viviane chegou naquela tarde sem avisar, como tinha feito da primeira vez. Mas dessa vez, o ambiente da mansão era diferente, e ela sentiu isso antes mesmo de entrar pela porta. Havia um equilíbrio ali que não existia na última visita. Uma temperatura que não combinava com o que ela havia planejado encontrar. Encontrou Rafael na sala. Que surpresa boa, ela disse com aquele sorriso de sempre. Não é surpresa, Rafael respondeu. E o tom fez ela parar no meio do sorriso. Eu te liguei, você não atendeu, então eu sabia que você ia aparecer. Viviane ajustou a bolsa no ombro com um gesto calculado. Aconteceu alguma coisa? Várias coisas. Rafael se levantou do sofá devagar. Mas vamos começar pela mais importante. Você sabia que a história que me contou sobre a Lara era incompleta. O sorriso de Viviane não desapareceu, só ficou um pouco mais fixo. Rafael, eu só compartilhei o que descobri. Se havia mais contexto que eu não tinha acesso, você tinha acesso. Ele a interrompeu sem elevar a voz. Eu vi a mensagem que você me mandou semanas atrás, antes de tudo isso, antes da Lara chegar aqui. Você já sabia da situação e já estava guardando como carta na manga. Viviane abriu a boca, fechou. Eu não fiz nada de errado, ela disse por fim, e pela primeira vez o tom dela saiu sem o verniz cuidadoso de sempre. Eu protegi você de uma pessoa que você não conhecia. Não. Você usou uma situação que sabia ser injusta para afastar uma pessoa que estava incomodando você. Rafael deu um passo em sua direção, não de ameaça, mas de clareza. E a diferença entre essas duas coisas diz tudo o que eu precisava saber. Viviane ficou em silêncio por um momento. Quando falou de novo, a voz estava diferente, mais baixa, sem o charme calculado. Então é assim.
É assim. Ela olhou ao redor da sala por um segundo, para as flores na mesa, para o rádio que tocava baixinho no corredor, para cada detalhe que Lara havia colocado naquela mansão. E então, olhou de volta para Rafael com uma expressão que ele nunca tinha visto nela antes. Não era raiva, era o reconhecimento de quem entende que perdeu algo e sabe exatamente quando foi que deixou acontecer. Pegou a bolsa, endireitou os ombros e saiu pela porta principal sem olhar para trás. Naquela noite, seu Ernesto chamou Rafael no quarto depois do jantar. O filho entrou e encontrou o pai sentado na beira da cama com uma expressão séria e tranquila ao mesmo tempo. "Fecha a porta", seu Ernesto disse. Rafael fechou e sentou na cadeira do lado. "Tem uma coisa que eu precisava te falar faz tempo", o pai começou. "Sobre você e a Viviane. Sobre o motivo de verdade que fez aquilo não funcionar." Rafael franziu levemente a testa. "Pai, isso já passou. Eu sei que passou. Por isso eu consigo falar agora." Seu Ernesto olhou para as mãos por um momento. "Você sempre achou que tinha falhado naquele casamento, que não tinha sido suficiente, que tinha se dedicado demais ao trabalho, que a culpa era sua. Eu vi você carregando isso por anos." "Pai, deixa eu terminar." A voz de seu Ernesto saiu firme, mais firme do que Rafael ouvia faz tempo. "A Viviane me procurou uma vez, muito antes do fim de vocês. Veio aqui na mansão quando você estava viajando e me disse coisas que eu nunca repeti porque não queria me meter. Mas fiquei calado tempo demais e isso custou caro para você." Rafael ficou completamente imóvel. "O que ela disse?" Seu Ernesto respirou fundo. "Que estava infeliz faz tempo, que o casamento já tinha acabado para ela muito antes de acabar no papel, e que quando acabasse, queria garantir que a divisão fosse favorável, porque você, nas palavras dela, era bom demais para perceber o que estava acontecendo." O silêncio que caiu foi pesado como concreto. "Ela me usou como testemunha futura", seu Ernesto continuou. "Veio me contar isso como se estivesse sendo honesta, mas era estratégia. Eu deveria ter te contado na mesma semana. Não contei. E você passou anos se culpando por algo que já estava decidido sem a sua participação." Rafael ficou olhando para o pai por um longo tempo sem falar. Seu Ernesto ergueu os olhos e encarou o filho. "Sinto muito, Rafael. Errei em ficar calado." Rafael levantou devagar. Foi até o pai. Sentou do lado dele na beira da cama e ficou em silêncio por um momento que durou o tempo que precisava durar. "Não foi culpa sua", ele disse por fim, "de nenhum dos dois." Seu Ernesto pousou a mão no joelho do filho. Do corredor, do lado de fora da porta fechada, Lara estava passando com uma bandeja quando ouviu o silêncio daquele quarto. O tipo de silêncio que só existe entre pai e filho quando finalmente dizem o que precisava ser dito. Ela continuou andando, com cuidado, na ponta dos pés. Algumas coisas não precisam de testemunha para serem reais. Os dias que se seguiram foram diferentes de tudo que a mansão havia conhecido nos últimos 3 anos. Não de um jeito barulhento, não de um jeito que alguém de fora conseguiria apontar e descrever com precisão. Era uma diferença que vivia nos detalhes, na mesa sempre posta, no cheiro de comida caseira que tomava conta dos corredores desde cedo, no rádio que tocava baixinho na cozinha, em seu Ernesto descendo as escadas com um passo menos arrastado, nos olhos dele menos cobertos por aquela névoa que Lara havia encontrado no primeiro dia. Rafael notava tudo isso. Notava e não comentava, da mesma forma que a gente não comenta quando o sol aparece depois de muitos dias nublados. A gente simplesmente fica um pouco mais quieto e deixa o calor pousar. Ele havia começado a aparecer na mansão todos os dias. Não tinha mais desculpa de trabalho para justificar, não tinha mais problema para resolver. Vinha porque queria vir, e essa era uma novidade que ele mesmo ainda estava processando. Numa tarde, seu Ernesto o encontrou parado no corredor ouvindo a conversa da cozinha sem entrar. Lara estava contando alguma coisa para Dona Cecília, uma história sobre o mercado
perto do apartamento dela, algo sem importância nenhuma, e as duas riam. Rafael estava encostado na parede do corredor, com um meio sorriso que ele não sabia que estava fazendo. Seu Ernesto parou do lado do filho, olhou para a mesma direção e disse baixinho sem virar o rosto: "Entra logo." Ficar de fora olhando cansa mais do que participar. Rafael se endireitou rapidamente, como se tivesse sido pego fazendo algo que não devia. Seu Ernesto foi embora pelo corredor com um ar de quem não disse nada. Naquela noite, Rafael foi o último a sair da cozinha. Seu Ernesto havia subido mais cedo, Dona Cecília havia se recolhido, e os dois ficaram sozinhos com a louça, o silêncio e aquela proximidade que havia se instalado aos poucos, sem pedir licença. Lara lavava as últimas xícaras. Rafael estava de pé do outro lado do balcão, com um pano de prato nas mãos que ele havia pegado sem pensar, como se secar louça naquela cozinha fosse algo que sempre fez. "Você nunca me contou como foi parar nessa profissão", ele disse. Lara passou a xícara para ele. "Cozinheira?" "É." Ela pensou por um momento com aquele jeito de quem não tem o costume de falar de si mesma, mas está considerando fazer uma exceção. "Quando minha mãe foi embora, eu tinha 16 anos e meu irmão tinha 11. Ela começou, enxaguando a próxima xícara. "A gente ficou com uma tia que não tinha muito espaço nem pra gente, nem pra mais nada. A única coisa que eu sabia fazer de verdade era cozinhar." Uma pausa. "Comecei fazendo marmita para os vizinhos. Depois para um bar perto de casa. Depois fui crescendo nisso." Rafael secou a xícara devagar. "E nunca quis fazer outra coisa. Quis muita coisa." Ela respondeu com naturalidade. "Mas a cozinha sempre foi o lugar onde eu me sentia mais inteira. Tem uma lógica nela que me acalma. Cada coisa no tempo certo. Cada ingrediente com sua função." Ela entregou a última xícara. "Não tem como fingir numa cozinha. A comida sente quando a gente não está presente de verdade." Rafael ficou olhando para a xícara nas mãos por um momento. "Você fala da cozinha como se fosse gente." "É quase," ela disse, e havia um sorriso no canto da boca que ela não escondeu. Rafael pousou a xícara. Ficou olhando para ela por alguns segundos, com uma expressão que ele não estava tentando controlar. E essa era a diferença de todas as outras vezes. Antes ele controlava tudo, agora estava apenas olhando. "Lara," ele disse, e a voz saiu mais baixa do que planejou. Ela se virou. Os dois estavam perto demais para um espaço que, de repente, parecia pequeno. A conversa havia chegado numa borda que os dois sentiam sem precisar nomear. Foi exatamente nesse momento que Dona Cecília entrou pela porta da cozinha. "Esqueci-a..." Ela parou. Olhou para um, olhou para o outro. "Esqueci a minha xícara", completou pegando a xícara que estava no escorredor e saindo com uma velocidade que não tinha nada de casual. No corredor, longe o suficiente para não ser ouvida, ela encostou na parede e fechou os olhos por um segundo, com uma expressão de quem está pedindo paciência para o universo inteiro. No dia seguinte, Dr. Augusto chegou para a consulta mensal de seu Ernesto. Examinou, conversou, fez as anotações de sempre. Quando terminou, pediu para falar com Rafael em particular. Os dois foram para a sala. Dr. Augusto fechou a porta. "Rafael, eu preciso ser honesto com você sobre uma coisa que venho adiando falar com mais clareza." Rafael ficou em silêncio, esperando. "A condição do seu pai não é algo que a gente consegue reverter. Você sabe disso. Mas o que talvez você não tenha dimensionado ainda é o ritmo em que as coisas podem mudar." O médico fez uma pausa. "Nos últimos meses, antes da Lara chegar, o quadro dele estava evoluindo de um jeito que me preocupava muito. Ele havia entrado num ciclo de recolhimento, sem apetite, sem engajamento, sem vontade. Esse tipo de ciclo acelera tudo." "E agora?" Rafael perguntou. "Agora o quadro está estabilizado. Melhor do que eu esperava para esse período. Ele está comendo, dormindo melhor, conversando." Dr. Augusto olhou com seriedade.
Mas, Rafael, estabilizado não significa resolvido. Significa que o tempo que vocês têm juntos está sendo bem usado e que o tempo é mais incerto do que você provavelmente quer acreditar. Rafael ficou olhando para o médico por um momento. Quanto tempo? Eu não trabalho com esse tipo de estimativa. O que eu sei é que cada dia que ele passa bem é um dia que importa. Uma pausa. Não desperdice esses dias achando que tem mais deles do que tem. Rafael subiu direto para o quarto do pai depois que Dr. Augusto foi embora. Bateu na porta e entrou. E encontrou seu Ernesto na poltrona perto da janela com um livro no colo que claramente não estava sendo lido. Você ouviu o que o Augusto me disse? Rafael perguntou. Não precisei ouvir. Seu Ernesto respondeu. Já sei o que ele diz. Ele diz isso faz um tempo. Rafael puxou a cadeira e sentou na frente do pai. Ficou em silêncio por um momento que durou mais do que devia. Por que você nunca me contou que estava assim? Porque você teria resolvido. Seu Ernesto disse simplesmente. Ia contratar médico melhor, clínica mais cara, tratamento mais moderno. Ia resolver como resolve tudo. E eu não precisava de solução, Rafael. Precisava de companhia. A frase chegou em Rafael num lugar que ele não tinha nome para descrever. Ficou olhando para o pai sem conseguir responder. Seu Ernesto fechou o livro. Olhou para o filho com uma tranquilidade que vinha de algum lugar fundo, do tipo que só aparece em pessoas que já fizeram as pazes com coisas que não podem ser mudadas. Eu estou bem, ele disse. Melhor do que estava. Você sabe por quê. Rafael assentiu devagar. Ela faz diferença, ele admitiu, e era a primeira vez que dizia em voz alta algo que havia estado evitando nomear. Faz. Seu Ernesto concordou. Depois olhou para o filho com aquele olhar direto de pai que não está perguntando, está confirmando. E não é só para mim que ela faz diferença. Isso você também já sabe. Rafael não respondeu, mas não desviou o olhar. Mais tarde, Lara estava sozinha na cozinha quando ouviu passos que conhecia. Virou e encontrou seu Ernesto na entrada com um envelope na mão. Um envelope simples, sem nada escrito por fora, um pouco amassado nas bordas, como se tivesse sido guardado por muito tempo. Ele entrou devagar. Colocou o envelope sobre o balcão na frente dela e pousou a mão por cima por um segundo antes de afastar. Isso aqui eu escrevi num período difícil, ele disse. Coisas que precisavam sair. Guarda para você. Lara olhou para o envelope. Seu Ernesto, isso deve ser é para quem eu escolhi. Ele a interrompeu com gentileza. E eu escolhi você. Depois entregou para ela a receita manuscrita de Dona Amélia, a mesma que Lara havia guardado semanas atrás, e disse: acho que chegou a hora certa. Lara ficou olhando para os dois papéis nas mãos, o envelope fechado e a receita aberta. Uma coisa que ela ainda não podia ler e uma coisa que finalmente estava pronta para fazer. Levantou os olhos para ele. Seu Ernesto já estava saindo pela porta, com aquele passo que era lento, mas nunca sem destino. Naquela noite, Marcos apareceu na porta da mansão. Lara abriu e ficou parada por um segundo olhando para o irmão, mais velho do que ela lembrava, ou talvez só mais cansado, com aquela expressão de quem passou tempo demais carregando algo que não deveria ser carregado sozinho. Eu precisava vir, ele disse. Lara ficou em silêncio por um momento. Depois abriu a porta mais. Entra. Marcos entrou pela porta com o mesmo jeito de quem não tem certeza se merece estar ali. Parou no meio da sala, olhou ao redor sem saber onde pousar o olhar, e então olhou para a irmã com uma expressão que carregava anos de culpa, que nenhuma palavra ia conseguir descrever completamente. Lara ficou de pé na frente dele por um momento longo. Não correu para abraçar, não cruzou os braços com raiva. Ficou parada, olhando para aquele homem que era ao mesmo tempo o irmão que ela havia protegido e a pessoa que havia custado caro demais para ela proteger. Você não precisava vir, ela disse. Precisava, ele respondeu. Não para você, para mim. Lara ficou em silêncio.
Eu fiquei em silêncio por anos, Marcos continuou, a voz saindo com aquela dificuldade de quem não tem o costume de falar verdade difícil em voz alta. Fiquei me convencendo de que você estava bem, que tinha dado certo, que não tinha feito tanta diferença assim, porque admitir o contrário significava encarar o que eu realmente tinha feito. E o que você tinha feito? Ela perguntou não com raiva, mas com a firmeza de quem precisa ouvir dito. Deixei você pagar pelo meu erro. A voz dele falhou levemente. Você tinha 23 anos, acabou de perder um emprego por causa de mim e ainda ficou preocupada se eu estava bem. Enquanto você saía pela porta com a mochila, eu fiquei olhando e não disse nada. Lara ficou olhando para ele por um tempo que pareceu mais longo do que foi. Eu sabia o que estava fazendo, ela disse por fim. Você tinha 11 anos quando a mãe foi. Eu tinha 16. Desde aquele dia, eu decidi que não ia deixar você afundar, mesmo quando você tentou. Marcos fechou os olhos. Quando abriu, estavam vermelhos. Você não devia ter carregado isso sozinha. Não, mas carreguei. E olha onde estou. Ela fez um gesto sutil ao redor. A mansão, a cozinha, tudo que havia se construído nas últimas semanas. Às vezes, o caminho errado leva para o lugar certo. Marcos ficou em silêncio por um momento. Depois, abriu os braços com aquela vulnerabilidade de quem não tem mais defesa nenhuma. Lara foi. Abraçou o irmão com a força de quem estava esperando fazer isso faz tempo. Não para consolá-lo, mas porque ela também precisava. Porque algumas coisas só fecham quando a gente permite que fechem. Do corredor, Rafael viu a cena pela fresta da porta. Não entrou. Virou e foi embora na ponta dos pés, carregando no peito algo que ainda não tinha nome, mas que estava ficando grande demais para ignorar. Foram às 3 da manhã que acordaram a mansão. Um barulho diferente. Não os passos lentos de seu Ernesto no corredor, mas um som que fez Dona Cecília pular da cama antes mesmo de estar completamente acordada. Ela abriu a porta do quarto dele e encontrou o que temia encontrar desde que Dr. Augusto havia dado o alerta. Seu Ernesto estava consciente, mas muito pálido, com uma dificuldade de respirar que não era drama, era urgência. Dona Cecília ligou para Dr. Augusto. Lara já estava no corredor quando o telefone tocou. Havia acordado sem saber por quê. Daquele jeito que o corpo acorda quando sente que algo precisa de atenção. Entrou no quarto, sentou do lado de seu Ernesto, pegou a mão dele. Estou aqui, ela disse simplesmente. Seu Ernesto olhou para ela com os olhos que ainda tinham aquela clareza que a doença não havia conseguido apagar. Apertou a mão dela levemente. Rafael chegou em 12 minutos. Entrou pelo quarto com a respiração descompassada de quem correu, viu o pai na cama e parou na porta por uma fração de segundo. O tempo exato que leva para o medo virar determinação. Atravessou o quarto, ficou do outro lado da cama e quando a mão do pai alcançou a dele, ele a segurou sem soltar mais. A ambulância chegou em seguida. A sala de espera da clínica tinha aquela luz fria de lugar que não foi feito para ser confortável, só para ser funcional. Rafael e Lara ficaram sentados lado a lado por horas, com Dona Cecília numa cadeira à frente, rezando em silêncio com as mãos no colo. Num determinado momento, Rafael tirou do bolso o envelope que Lara havia deixado sobre o balcão da cozinha antes de sair correndo. Ela havia esquecido, ele havia pegado sem pensar. Colocou sobre o joelho dela sem dizer nada. Lara olhou para o envelope, depois para ele. Ele me pediu para guardar, ela disse. Eu sei, mas acho que você devia ler agora. Lara abriu o envelope com cuidado. Dentro, 2 folhas cobertas pela letra de seu Ernesto, redonda, um pouco trêmula nas bordas, mas firme no centro. Ela começou a ler em silêncio. A primeira folha era para ela. Seu Ernesto escrevia sobre os dias desde que ela havia chegado, sobre como o cheiro da cozinha havia voltado para aquela casa, sobre como ele havia acordado numa manhã e percebido que estava com vontade de descer as escadas de novo.
Escrevia sobre a foto da mãe dela que ela havia mostrado e sobre como havia reconhecido naqueles dois rostos sorridentes com colher de pau a mesma coisa que via na foto de Dona Amélia. Mulheres que ensinavam amor através das mãos. A última linha da primeira folha dizia: "Você não veio trabalhar aqui, Lara, você veio pertencer." Lara dobrou o papel com cuidado e ficou olhando para o chão por um momento. Respirou fundo. Desdobrou a segunda folha. "Essa é para o Rafael," ela disse, estendendo para ele. Rafael pegou. Começou a ler. Lara não olhou para ele enquanto ele lia. Ficou de frente, olhando para a parede da sala de espera. Mas ouvia o silêncio dele mudando de textura a cada parágrafo, ficando mais pesado, mais presente, mais carregado de tudo que um silêncio consegue carregar. Seu Ernesto escrevia para o filho sobre os anos depois que Dona Amélia foi. Sobre como havia visto Rafael se fechar aos poucos, como se sentir fosse um risco que ele havia decidido não correr mais. Escrevia sobre o orgulho que sentia, não pelo empresário bem-sucedido, mas pelo homem que havia chegado de madrugada num apartamento simples para pedir desculpas a uma mulher que havia tratado mal. Escrevia sobre Lara com uma clareza que só vem de quem observa com o coração aberto. E na última linha, seu Ernesto escrevia para o filho a única coisa que um pai consegue dizer quando não tem mais tempo para rodeios. Não deixa o medo te fazer abrir mão de alguém que faz você querer descer as escadas de manhã. Rafael ficou com o papel na mão por um longo tempo. Lara ouviu o silêncio mudar uma última vez. E então sentiu a mão dele cobrir a dela sobre o assento da cadeira, sem apertar, só pousar, o peso exato de quem está dizendo algo que não tem palavra ainda. Ela virou a mão e correspondeu. Dr. Augusto saiu pelo corredor com uma expressão que não era o pior e não era o melhor. Era o meio, que às vezes é o mais honesto. Seu Ernesto havia estabilizado. Precisaria de alguns dias na clínica, de ajustes no tratamento, de descanso, mas havia passado. Rafael fechou os olhos por um segundo quando ouviu isso. Só um segundo. Quando seu Ernesto voltou para a mansão alguns dias depois, entrou pela porta principal apoiado levemente no braço de Rafael. Não porque não conseguia andar, mas porque Rafael não havia soltado desde a clínica. Dona Cecília esperava na entrada com os olhos brilhando, que ela fingia que era alergia. Lara estava na cozinha. O cheiro tomava conta da mansão inteira. Seu Ernesto parou no corredor, fechou os olhos e respirou fundo. Reconheceu o cheiro antes mesmo de chegar à cozinha. Era o prato de Dona Amélia, feito pela primeira vez por outras mãos, mas com a mesma receita, a mesma intenção, o mesmo cuidado que havia na anotação de letra redonda que dizia: "Coloca amor que fica melhor." Entrou na cozinha devagar. Lara estava de costas, terminando de servir. Quando se virou e o viu, não disse nada, só sorriu. Seu Ernesto foi até ela. Colocou as duas mãos nos ombros dela por um momento, um gesto simples, direto, que dizia tudo que o envelope já havia dito e que as palavras nunca conseguiriam dizer melhor. Os quatro se sentaram à mesa, Rafael, seu Ernesto, Lara e Dona Cecília, que havia sido convidada por seu Ernesto com um "você é família, senta aqui", que não aceitava recusa. A receita de Dona Amélia estava no centro da mesa. O prato fumegava. A cozinha cheirava a tudo que aquela mansão havia esquecido de ser e estava aprendendo a ser de novo. Seu Ernesto olhou para o prato, olhou para Rafael, olhou para Lara. E então olhou para algum lugar que nenhum dos outros conseguia ver. Algum lugar que ficava além das paredes, além do teto, além de tudo que é possível alcançar com os olhos. Seus lábios se moveram quase sem som. "Amélia", ele disse num sussurro que era ao mesmo tempo despedida e gratidão. "Você mandou a pessoa certa." Ninguém à mesa falou nada. Dona Cecília olhou para o canto. Rafael olhou para a toalha. Lara olhou para as mãos. E então, seu Ernesto pegou o garfo, serviu o primeiro prato e disse com aquela voz calma de quem finalmente chegou em casa: "Tá na hora de comer."
Às vezes a vida manda a pessoa certa no momento mais improvável. Não com fanfarra, não com aviso. Ela chega pela porta dos fundos com uma mochila velha e uma receita da mãe guardada no coração. E sem pedir licença, sem fazer alarde, ela aquece tudo que estava frio, alimenta tudo que estava com fome, não só o corpo, mas o que fica dentro do peito, esperando que alguém lembre que ainda está lá.